Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Doutor Vitor Mendes, 47 anos, médico legista há 19 anos no Instituto Médico Legal de São Paulo. Eu nunca contei isso para ninguém. Nem para minha mulher, nem para os poucos amigos que ainda tenho. Porque se eu contasse, iam me internar na mesma hora. Mas hoje, enquanto escrevo isso no meu notebook dentro da sala de repouso vazia do IML, com o relógio marcando 4h12 da madrugada de 19 de fevereiro de 2025, eu preciso botar para fora. Antes que seja tarde demais. Estava tudo normal até as 2h37. Chuva fina lá fora, o tipo de garoa que São Paulo faz parecer que a cidade inteira está chorando. Eu tinha acabado de terminar o laudo de um atropelado da Marginal e estava tomando o terceiro café quando o interfone tocou. Doutor Mendes, corpo chegando da Bela Vista. Mulher, 31 anos. Encontrada em um apartamento vazio na rua Augusta 1423. Sem testemunhas, sem família registrada. Polícia acha suicídio, mas o perito do local pediu para você ver pessoalmente. Eu suspirei. Outro suicídio que ia virar homicídio depois que eu abrisse. Peguei o avental verde, as luvas duplas, a máscara N95 e desci pro necrotério subterrâneo. O corredor de azulejos brancos e frios sempre me dava a sensação de entrar num frigorífico gigante. As portas de aço das câmaras mortuárias zumbiam baixinho, como se respirassem. O corpo veio numa maca. Quando abri o saco preto, o cheiro me acertou primeiro, doce, enjoado, com fundo metálico. Morte recente, menos de 6 horas. Ela era linda de um jeito que doía olhar. Cabelos castanhos quase pretos, pele muito branca, sardas leves no nariz. Vestia só uma camisola de seda preta, rasgada na altura do ombro esquerdo. Nenhum hematoma visível. Nenhum sinal de luta. Na etiqueta do pulso, Jane Doe, Augusta 1423, 19 de fevereiro de 2025, 1h45. Coloquei ela na mesa de inox número 4, a que fica debaixo da lâmpada cirúrgica grande. Liguei o ditafone. Necropsia 247-2025. Sexo feminino, aparente 30 a 35 anos, 1,68 metros, 58 kg. Hora estimada da morte, entre 20 horas e 22 horas do dia anterior. Causa preliminar, a definir. Exame externo, temperatura retal 18,4 graus Celsius. Rigor mortis instalado, mas não completo, estranho para menos de 6 horas. Olhos abertos. Íris castanha escura. Quando virei o rosto dela para fotografar o perfil, juro por Deus que a pupila se contraiu. Só 1 milímetro. Atribuí a mudança de luz. Fiz a incisão em Y. Do topo do externo até o pubis. A pele se abriu limpa, sem resistência. Sangue quase nenhum, ela estava praticamente assanguinada, mas não havia ferida alguma. Nem um corte, nem picada, nada. Usei o alicate de costelas. O estalo das costelas rachando ecoou na sala vazia. Removi o blocão de órgãos. Coração normal. Pulmões limpos. Fígado sem lesões. Estômago vazio, só um líquido escuro. Quando cheguei ao intestino delgado, senti algo duro dentro. Abri com o bisturi e tirei de lá uma aliança de ouro branco. Grossa, antiga. Dentro da aliança, gravado em letra cursiva pequena, Vitor, 14 de março de 2008. Minha aliança de casamento. A que eu perdi há 7 anos, no dia em que enterrei minha esposa, Laura, depois do acidente na rodovia dos imigrantes. Minha mão tremeu tanto que a aliança caiu na bandeja de metal com um tinido alto. Foi aí que as luzes piscaram uma vez. 2. 3. O ar-condicionado parou. A temperatura da sala, que estava em 6 graus Celsius, caiu tanto que vi meu próprio bafo. E ela falou. A boca não se mexeu. Os lábios continuaram imóveis, roxos.
Mas a voz saiu de dentro do peito aberto, baixa, rouca, exatamente como Laura falava quando estava com raiva. Você prometeu que nunca ia me deixar sozinha, Vitor. Eu dei 2 passos para trás, bati na bancada de instrumentos. Tesouras, pinças, serra de crânio caíram no chão fazendo barulho de hospital em pânico. A voz continuou, agora mais clara, vinda de todos os cantos da sala ao mesmo tempo. Você sabia que eu não queria ir embora naquela noite. Sabia que eu tinha descoberto sobre a outra. E mesmo assim, você dirigiu. Eu tapei os ouvidos. Não adiantou. A voz estava dentro da minha cabeça agora. Olha para mim. Eu olhei. O rosto na mesa não era mais da Jane Doe. Era Laura. Exatamente como no dia do velório. A mesma pinta acima da sobrancelha esquerda. O mesmo corte de cabelo que ela tinha feito uma semana antes de morrer. Os olhos dela, meus Deus, os olhos dela, estavam vivos. Movendo-se. Seguindo cada movimento meu. A polícia nunca vai descobrir, Vitor. Mas eu descobri. E agora, é a sua vez de ficar aqui embaixo comigo. As luzes se apagaram completamente por 3 segundos. Quando voltaram, a mesa estava vazia. O corpo tinha sumido. O saco preto estava no chão, aberto, como se alguém tivesse saído de dentro dele. No aço inox da mesa, escrito com o que parecia ser sangue seco, mas eu sei que não havia sangue, estava escrito: 14 de março de 2008, a data que você escolheu. A mesma data do acidente. Eu corri pro corredor. Chamei o segurança. Ninguém. O IML inteiro estava deserto, como se o prédio tivesse decidido que eu não merecia companhia. Voltei para a sala. O corpo estava de novo na mesa, na posição exata em que eu tinha deixado. Olhos fechados. Aliança desaparecida. Tudo normal. Exceto por um detalhe. No pulso direito dela, onde antes não havia nada, agora havia uma pulseirinha fina de prata. A que eu dei para Laura no nosso primeiro aniversário. A que estava enterrada com ela no cemitério da Consolação. Eu não consegui terminar o laudo. Escrevi causa da morte indeterminada, possível intoxicação exógena e assinei tremendo. Agora são 4h47. Eu ainda estou aqui. Acabei de ouvir passos descalços no corredor. Passos leves. Passos que eu reconheceria em qualquer lugar. E o pior, o interfone acabou de tocar de novo. Doutor Mendes, corpo chegando. Homem, 47 anos. Encontrado morto agora há pouco, na Rua Augusta 1423. Apartamento vazio. Sem sinais de violência. Eu reconheci a voz do atendente. Mas o atendente foi embora às 2h. Ele não está mais aqui. E eu acabei de olhar pro espelho da sala de repouso. Meu reflexo está sorrindo. Eu não estou. Trinta anos. Passei 3 décadas abrindo peitos, serrando crânios e pesando órgãos sob a luz branca e estéril do Instituto Médico Legal. Eu sou um homem da ciência. Para mim, o corpo humano é apenas uma máquina que quebrou, e meu trabalho é descobrir qual engrenagem falhou. Acredite, depois de ver o que os vivos fazem uns com os outros, você perde o medo dos mortos. Eles são silenciosos, inofensivos e, acima de tudo, previsíveis. Ou pelo menos, era o que eu afirmava até a madrugada do dia 12 de novembro. O IML estava vazio, exceto por mim e pelo segurança na portaria, 2 andares acima. Eram 3h15 da manhã. O zumbido contínuo dos compressores das geladeiras era o único som, acompanhando o tamborilar de uma chuva pesada nas janelas basculantes. Eu tinha apenas um corpo para processar antes do fim do meu turno, um indigente encontrado nos arredores de uma linha de trem desativada. Sem trauma aparente. Puxei a gaveta de número 14. O rangido metálico ecoou pelos azulejos brancos. Transferi o corpo para a mesa de aço inox. Era um homem caucasiano, aparentando uns 40 anos. A primeira coisa que notei foi a ausência de livor mortis, as manchas de sangue coagulado que se formam nas partes mais baixas do corpo após a morte.
Sua pele era de um branco alabastro, quase translúcida, e estava fria. Não o frio de geladeira, mas um frio cortante, do tipo que faz a umidade do ar condensar. Ao tocar seu braço, as pontas das minhas luvas de látex ficaram levemente embaçadas por uma fina camada de gelo. Liguei o gravador posicionado acima da mesa. Autópsia número 404. Indivíduo do sexo masculino, não identificado. Causa mortes aparente, indeterminada. O corpo apresenta uma rigidez atípica e temperatura anormalmente baixa. Minha voz soava clínica, mas um desconforto esquisito já pinicava a base da minha nuca. Peguei o bisturi número 4. Posicionei a lâmina no ombro esquerdo e comecei a clássica incisão em Y, cortando até o centro do peito e descendo até o osso púbico. Normalmente, a pele cede com um som úmido. Mas ali, a sensação era de estar cortando couro congelado. O mais perturbador, no entanto, foi o que não aconteceu: não houve sangue. Nenhum vazamento de fluidos. O tecido adiposo sob a pele era de um tom cinza acinzentado, parecendo cinzas de cigarro compactadas. Peguei a serra oscilatória para abrir o externo. O zumbido alto do motor me deu um alívio momentâneo daquele silêncio pesado. Cortei as costelas, ergui a placa óssea e a coloquei de lado na bandeja. Foi quando o cheiro me atingiu. Não era o cheiro doce e enjoativo da putrefação que estou cansado de conhecer. Era um odor antigo. Cheirava a ozônio, a terra molhada de cemitério e a algo metálico, como moedas velhas e cobre oxidado. Meus olhos lacrimejaram por baixo dos óculos de proteção. Olhei para a cavidade torácica. O coração não estava lá. Recuei um passo, esbarrando no carrinho de instrumentos. Pinças e tesouras tilintaram estrondosamente. Pesquei várias vezes, achando que o cansaço estava me pregando peças. Mas não. Os pulmões estavam lá, murchos e escurecidos, o fígado estava lá, mas o espaço no mediastino médio, onde o miocárdio deveria estar alojado, era apenas um oco preenchido por uma teia espessa de filamentos escuros, parecidos com raízes finas e negras. O coração está ausente. Gaguejei, esquecendo completamente o protocolo. Olhei para o gravador acima de mim, a luz vermelha piscando compassadamente. Não há sinais de remoção cirúrgica. Os grandes vasos estão fundidos a algum tipo de material orgânico fibroso. A luz fluorescente acima da mesa piscou. 1, 2 vezes. Então, apagou completamente, deixando apenas a luz de emergência no fundo do corredor, banhando a sala em um vermelho fraco e fantasmagórico. Fiquei estático na penumbra. O zumbido das geladeiras havia parado. Um apagão, pensei. O gerador deve ligar em alguns segundos. 10 segundos se passaram. Nada. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir a fricção do meu jaleco quando eu respirava. E então, eu ouvi. Veio de cima de mim. O gravador digital a pilhas, que eu usava para registrar os laudos, ativou a função de playback sozinho. A fita magnética digital chiou. Eu ouvi a minha própria voz, gravada há 1 minuto. O coração está ausente. Não há sinais de remoção. Mas antes que a minha gravação terminasse, uma segunda voz se sobrepôs a ela no alto-falante. Era uma voz grave, arranhada, soando como se pedras estivessem sendo trituradas dentro de uma garganta seca. Eu o deixei na encruzilhada, doutor. Meu sangue gelou. Eu recuei lentamente até minhas costas baterem na parede de azulejos frios. Meus olhos se fixaram na mesa de inox no centro da sala rubra. O corpo estava se movendo. Não foi um espasmo cadavérico. Eu os conheço bem. Foi um movimento coordenado. Lentamente, a mão do cadáver, pálida e congelada, ergueu-se da mesa. Os dedos longos agarraram a borda da cavidade torácica aberta que eu mesmo havia cortado. Um som úmido e crepitante preencheu a sala quando o cadáver girou o pescoço e virou o rosto na minha direção. Seus olhos, antes brancos e leitosos de cataratas post-mortem, agora estavam completamente negros. Piscinas de escuridão profunda que pareciam sugar a pouca luz que restava no ambiente. A mandíbula inferior do cadáver desceu, desencaixando com um estalo doentio. A mesma voz que saiu do meu gravador agora saía daquela boca morta,
ecoando pelo necrotério de forma dupla, ressoando nos azulejos. Você abriu a porta, Elias. Mas não tem nada meu aqui que eu queira levar de volta. Ele sabia meu nome. O cadáver sentou-se na mesa de aço. Com os dedos pálidos, alcançou os filamentos negros dentro do próprio peito vazio. Ele começou a puxar. Um som de rasgo nojento preencheu o ar enquanto ele desatava aquelas raízes do próprio interior, e junto com elas, uma fumaça negra e espessa começou a vazar do peito aberto, espalhando-se pelo chão e rastejando na minha direção. Não sou um herói. O pânico primitivo, o instinto de preservação mais básico do ser humano tomou conta das minhas pernas. Girei a maçaneta, escancarei a porta pesada do necrotério e corri pelo corredor escuro até a escadaria. Não olhei para trás. Subi os 2 lances de escada tropeçando nos próprios pés, ofegante, até chegar à portaria iluminada. O segurança estava dormindo na cadeira. A energia ali nunca havia caído. Chamei a polícia. Chamei o diretor do IML. Disse que alguém havia invadido o necrotério. Quando descemos, fortemente armados e com lanternas, a energia no subsolo havia voltado. As geladeiras zumbiam normalmente. A luz branca machucava os olhos. A sala de autópsia estava perfeitamente limpa. O chão estava seco. O carrinho de instrumentos estava em seu devido lugar. Não havia sangue, não havia raízes negras, não havia fumaça. E, acima de tudo, a mesa de inox estava vazia. A gaveta 14 estava aberta e limpa. O diretor me olhou com pena, sugerindo que o estresse e as noites sem dormir haviam me causado uma alucinação severa. Fui afastado por licença psiquiátrica no mesmo dia. Ninguém acreditou em mim. Afinal, sequer havia registro de entrada de um corpo 404 na noite anterior. O sistema não mostrava nada. Mas eu sei o que vi. Eu sei o frio que senti. A prova definitiva de que eu não estou louco está escondida no cofre da minha casa. Antes de sair daquela sala com o diretor e a polícia, enquanto eles vasculhavam os cantos vazios, eu rapidamente tirei o pequeno gravador de cima da mesa e o coloquei no bolso do jaleco. Toda noite, às 3h15 da manhã, eu coloco os fones de ouvido e dou play. Eu escuto a minha própria voz trêmula descrevendo o peito oco. E logo depois, eu escuto o chiado, seguido daquela voz arranhada sussurrando através das trevas digitais. Eu o deixei na encruzilhada, doutor. Ele está lá fora, com um peito vazio, caminhando entre nós. E a pior parte não é saber que algo sobrenatural existe. A pior parte é que, de alguma forma, agora, ele sabe quem eu sou. Eu me chamo Dr. Rafael Soares. Tenho 46 anos e sou médico legista no Instituto Médico Legal Central de São Paulo há 21 anos. Já abri mais de 4.000 corpos. Já vi tudo: facadas que pareciam obras de arte, tiros que transformavam crânios em quebra-cabeças, crianças que pareciam dormir tranquilas com os pulmões cheios de água. Nada me abalava. Eu entrava na sala de necropsia como quem entra no escritório: jaleco verde, luvas duplas, máscara, ditafone no bolso. A morte era só química e mecânica. Até a madrugada de 14 de fevereiro de 2025. Estava sozinho no turno. Meu colega, doutora Lima, tinha pedido folga de última hora, a filha com febre. O IML estava silencioso como um túmulo de verdade. Só o zumbido constante dos refrigeradores das câmaras mortuárias e o gotejar distante de uma torneira que ninguém consertava. Lá fora, a Avenida Doutor Arnaldo estava vazia. A chuva fina de verão batia no vidro fosco das janelas altas como dedos impacientes. Às 2h47, o interfone chiou. Doutor Soares, corpo chegando. Homem, aparente 40 anos. Encontrado no porão de um prédio abandonado na Rua dos Pinheiros, altura do número 1200. Porta trancada por dentro. Sem sinais de arrombamento. Vizinho ouviu ele gritando durante horas: ele já está aqui dentro. Polícia acha que foi overdose ou surto psicótico. Mas o perito pediu para você olhar pessoalmente. Disse que tem algo estranho. Suspirei.
Outro estranho que ia virar mais uma pasta engordando a gaveta de casos sem solução. Desci pela escada de serviço. O corredor subterrâneo cheirava formol, cloro e algo doce que ninguém nunca consegue tirar do ar. A maca chegou empurrada pelo auxiliar noturno, um rapaz novo chamado Lucas, que estava branco feito papel. Doutor, o cara tá gelado, mas olha a cara dele. Parece que morreu de medo. Abri o saco preto. O homem era alto, magro, cabelo castanho grisalho nas têmporas. Rosto congelado numa expressão de puro terror, olhos muito abertos, boca entreaberta como se ainda estivesse gritando. Nenhuma marca no pescoço, nenhum hematoma, nenhuma ferida visível. Vestia só uma calça de moletom cinza e uma camiseta branca suja de terra. No pulso esquerdo, um relógio parado marcando exatamente 2h47, a hora em que o interfone tinha tocado. Coloquei-o na mesa inox número 3, a que fica bem debaixo da lâmpada cirúrgica principal. Liguei o ditafone. Necropsia 089-2025. Sexo masculino, 38 a 42 anos, 1,82 metros, 74 quilogramas. Hora estimada da morte, entre 22 horas e 23 horas do dia anterior. Causa aparente, a definir. Temperatura retal, 12,8 graus Celsius. Rigor mortis completo, quase rígido demais para menos de 4 horas. Livor mortis fixo nas costas e nádegas. Nenhum sinal externo de violência. Olhos, escleras injetadas, pupilas dilatadas ao máximo. Quando aproximei a lanterna, juro que as pupilas se contraíram por um segundo. Atribuí a ilusão de ótica causada pela luz fria. Fiz a incisão em Y. A pele se abriu limpa, sem resistência. Pouquíssimo sangue, o corpo estava quase sanguinado, mas não havia orifício de saída. Costelas racharam com o alicate num estalo seco que ecoou pela sala vazia. Removi o blocão de órgãos. Coração normal de tamanho, mas leve. Pulmões limpos, sem edema. Fígado sem lesões. Estômago vazio, só um líquido escuro e viscoso. Quando cheguei ao intestino, senti um volume duro. Abri com o bisturi e tirei de lá um pequeno gravador digital, daqueles antigos de fita cassete, ainda funcionando. A luz vermelha piscava. Minha mão tremia quando apertei play. Primeiro, só estática. Depois, uma voz masculina, rouca, ofegante, a mesma voz que imaginei que o morto teria. Ele entra pela boca quando você dorme, entra devagar, você sente ele se mexendo dentro do peito, mas não consegue gritar. A gravação parou. Depois recomeçou, mas agora a voz era a minha. Exatamente a minha voz, como se eu estivesse ditando um laudo. Necropsia 089-2025. O corpo na mesa, sou eu. Ele já está dentro de mim desde 2019. Eu só não sabia. O gravador caiu da minha mão e quebrou no chão. As luzes da sala piscaram 3 vezes. O ar-condicionado morreu. A temperatura, que estava em 4 graus Celsius, despencou. Meu bafo formou nuvens brancas. E o corpo abriu os olhos. Não mexeu a cabeça. Só os olhos. Virou-os lentamente na minha direção. A boca continuava imóvel, mas a voz saiu de dentro do tórax aberto, baixa, calma, como se estivéssemos conversando no corredor. Você lembra do plantão de 2019, Rafael? A menina de 9 anos que chegou sem causa de morte. Você escreveu morte súbita inexplicada. Mas ela me viu primeiro. E me passou para você quando você tocou no coração dela. Eu dei 2 passos para trás. Bati na bancada. A serra de crânio caiu com estrondo. A voz continuou, agora vinda de todas as câmaras mortuárias ao mesmo tempo, ecoando como se centenas de gargantas estivessem falando juntas. Eu não mato. Eu moro. E hoje você vai me dar um corpo novo. As luzes se apagaram completamente por 5 segundos. Quando voltaram, a mesa estava vazia. O saco preto no chão, aberto. O bloco de órgãos ainda na bandeja, mas agora o coração batia devagar, sozinho, num ritmo que eu reconhecia, o mesmo ritmo do meu próprio coração quando estou apavorado.
Corri para o corredor. Gritei pelo Lucas. Ninguém. O IML inteiro parecia deserto. As portas das câmaras estavam todas abertas. De dentro delas vinha o som de respiração coletiva, lenta, como se o prédio inteiro tivesse pulmões. Voltei para a sala. O corpo estava de novo na mesa, na posição exata. Olhos fechados. Tudo normal. Exceto por um detalhe. No meu próprio jaleco, na altura do peito, havia uma mancha úmida, quente. Toquei. Sangue. Meu sangue. Saía devagar de um corte fino, perfeito, em forma de Y, exatamente como a incisão que eu tinha feito no morto. E o pior, o relógio no pulso do cadáver agora marcava 3h11. O mesmo horário do meu relógio. Eu ainda estou aqui, trancado na sala de repouso, escrevendo isso no celular enquanto ouço passos descalços se aproximando pelo corredor. Passos que param exatamente na porta. O interfone acabou de tocar de novo. Doutor Soares, corpo chegando. Homem, 46 anos. Acabou de ser encontrado morto, na mesa de necropsia número 3. Sem sinais de violência externa. Eu reconheci a voz. Era a minha. E eu acabei de olhar para o espelho rachado da pia. Meu reflexo não está respirando. Mas eu estou. Por enquanto. Eu costumava dizer aos meus residentes que o IML é o lugar mais pacífico da Terra. Depois de 22 anos atuando como médico legista-chefe na capital, você desenvolve uma barreira psicológica intransponível. Corpos são apenas invólucros vazios, livros biológicos de onde eu precisava extrair o último capítulo. A morte, para mim, era apenas uma equação biológica que chegou a zero. Até a madrugada chuvosa de 14 de maio. A cidade estava alagada e a energia no necrotério oscilava, dependendo do nosso gerador a diesel que roncava no subsolo. Fiquei sozinho no turno para processar um paciente que havia chegado em circunstâncias peculiares, um homem não identificado, encontrado emparedado no porão de um casarão colonial durante uma reforma no Centro Velho. Pela condição de mumificação parcial da pele, coriácea, esticada e de um tom marrom acinzentado, a polícia estimava que ele estivesse lá há pelo menos 60 anos. Meu trabalho era apenas confirmar se havia alguma fratura craniana óbvia antes de enviá-lo para a antropologia forense na manhã seguinte. Transferi o corpo leve e ressecado para a mesa de aço inoxidável número 3. O som das maçãs e ferramentas batendo no metal sempre foi minha música de fundo, mas naquela noite, cada tilintar parecia ecoar alto demais nos azulejos brancos. Liguei o foco de luz principal diretamente sobre o rosto dele. As pálpebras estavam afundadas e secas, e os lábios retraídos exibiam dentes amarelados em um sorriso cadavérico eterno. Peguei a serra Striker para abrir a caixa craniana. Como a pele estava petrificada, decidi fazer uma incisão torácica primeiro para avaliar os órgãos internos, se é que restava algum pó ali dentro. Ao pressionar a lâmina de bisturi número 22 contra o externo, notei a primeira anomalia. A pele não estava seca por dentro. Assim que a lâmina rompeu a derme rígida, um líquido negro, viscoso e com cheiro de mirra e ozônio começou a escorrer. Não era sangue putrefeito. Parecia seiva. Uma fumaça rala e gélida começou a evaporar da ferida aberta, derrubando a temperatura da sala bruscamente. Minha respiração condensou no ar formando nuvens brancas. Ignorei o calafrio que subiu pela minha espinha. Reações químicas atípicas por causa do confinamento no tijolo. Tentei racionalizar. Peguei o alicate de costela e rompi o externo, afastando a caixa torácica. O que vi lá dentro desafiou décadas da minha formação médica. Os pulmões não estavam murchos ou decompostos. Eles eram cinzentos, duros como pedra-pomes, e estavam cobertos por milhares de inscrições geométricas microscópicas, como se alguém tivesse tatuado os órgãos com uma agulha de ouro. Mas o mais aterrorizante era o espaço do pericárdio. O coração estava lá. Intacto, fresco, vermelho, brilhante sob a luz fluorescente. E enquanto eu encarava aquela impossibilidade anatômica, o músculo se contraiu. Tum-tum. Dei um pulo para trás, esbarrando na bandeja de ferramentas que caiu no chão com um estrondo metálico. Tum-tum. O coração humano, isolado em um corpo morto há décadas,
estava batendo. Lento, compassado. E a cada batida, aquela seiva negra era bombeada para fora das artérias seccionadas, desenhando padrões no aço inox da mesa. Foi então que o cheiro de formol e necrotério foi completamente substituído pelo aroma avassalador de terra molhada de cemitério e algo queimando. A lâmpada fluorescente acima de mim estalou e apagou, deixando a sala iluminada apenas pela luz de emergência avermelhada perto da porta de saída. Fiquei petrificado no escuro. Minha mente de médico gritava que era um espasmo muscular elétrico, mas meu instinto de sobrevivência berrava para eu correr. Ouvi um som de couro seco se rasgando. Vinha da mesa. Lentamente, olhei para o cadáver. Seu peito estava escancarado, o coração vermelho pulsando no escuro. Mas a cabeça do morto havia girado 90 graus. O pescoço rígido estalou com a força do movimento. Seu rosto macabro agora estava virado diretamente para mim. As pálpebras ressecadas, que antes estavam fundidas sobre as órbitas vazias, se abriram com um som úmido. Não havia olhos ali. Apenas 2 poços de escuridão absoluta que pareciam sugar a pouca luz vermelha do ambiente. E então, minha própria voz saiu da boca morta dele. Não era uma imitação, era o meu tom exato, o meu sotaque, a minha cadência de fala, soando rouca e seca. A equação nunca chega a zero, doutor. Nós apenas mudamos a variável. O corpo ergueu o braço esquerdo, rígido e espasmódico, e apontou o dedo ossudo para o chão, ao lado dos meus pés. Olhei para baixo. No reflexo espelhado da poça daquela seiva negra que escorria da mesa, eu não vi o meu reflexo assustado usando o jaleco. Eu via ele. O homem mumificado, em pé onde eu estava, olhando para mim de dentro da poça com aqueles olhos vazios. Quando voltei meu olhar para a mesa num solavanco de pânico, o corpo na mesa de inox não era mais o indigente seco. Era eu. O meu corpo, pálido, com o peito aberto em Y, deitado na poça de sangue negro, me encarando com o rosto congelado em uma expressão de agonia indescritível. Não lembro de correr, mas sei que arrebentei a porta de vai-vem do necrotério e só parei de correr quando cheguei à rua alagada sob a chuva torrencial, tremendo incontrolavelmente. Liguei para a polícia. Inventei uma invasão, um delírio, qualquer coisa que justificasse minha fuga. Quando os investigadores entraram no subsolo com lanternas táticas meia hora depois, o gerador havia voltado. Encontrei os policiais rindo perto da mesa número 3. O corpo do homem mumificado estava lá, perfeitamente deitado como eu o havia deixado inicialmente. O peito não estava aberto. A pele intacta. Não havia cheiro de ozônio, não havia ferramentas no chão e a poça de seiva negra nunca existiu. Eles me disseram que o cansaço do turno duplo estava me fazendo ter alucinações visuais. Fui mandado para casa com licença médica. O corpo foi processado no dia seguinte por outro colega, que confirmou a idade avançada da múmia e a enviou para o museu universitário. Um caso perfeitamente normal. Mas eu nunca mais voltei para a medicina legal. Pedi aposentadoria precoce naquele mesmo mês. A polícia e meus psiquiatras acham que eu quebrei sob a pressão. Mas eu sei a verdade daquela noite. E a prova definitiva de que eu não enlouqueci está no meu braço esquerdo. Toda vez que a temperatura cai e a chuva começa, a pele do meu antebraço resseca, adquire um tom marrom acinzentado como couro velho, e eu sinto um coração frio e alheio pulsar compassadamente por baixo da minha derme morta. Ele não estava apenas apodrecendo no escuro daquele porão durante 60 anos. Ele estava esperando por um novo lugar para morar. Eu me chamo Dr. Otávio Ribeiro. Tenho 53 anos e sou médico legista no Instituto Médico Legal Central de São Paulo há 26 anos. Já abri mais de 5.000 corpos. Já vi crânios estourados por tiros de .40, vísceras espalhadas por facadas de cozinha, crianças que pareciam dormir com os pulmões cheios de cocaína. A morte, para mim, sempre foi só mecânica, rigidez, livor, algor, putrefação. Uma equação que eu resolvia com bisturi, serra e ditafone. Até a madrugada de 25 de fevereiro de 2026. Eu estava sozinho no prédio. Meu plantonista havia pedido para sair mais cedo, a mulher em trabalho de parto. O IML inteiro parecia um freezer gigante. Só o zumbido dos compressores das câmaras,
o gotejar da torneira quebrada no fundo do corredor e a chuva que caía forte lá fora, batendo nas grades das janelas altas como se quisesse entrar. Tomei o quarto café da noite e desci para a sala de necropsia número 2, a que fica mais no fundo, onde o cheiro de formol é mais forte. Às 2h41 o interfone chiou, a voz do segurança noturno soando metálica. Doutor Ribeiro, corpo chegando. Homem, 53 anos. Encontrado morto na cama do apartamento dele, na Rua Cardoso de Almeida, Perdizes. Porta trancada por dentro, sem arrombamento. Vizinha ouviu ele gritando durante quase 1 hora. Não sou eu, não sou eu. Polícia acha infarto. Mas o legista de plantão no local pediu para você ver. Disse que o cara parece que morreu de pavor. A maca chegou empurrada pelo auxiliar, um garoto novo que mal conseguia olhar para o saco preto. Abriu o zíper. O homem era alto, magro, cabelo castanho grisalho nas têmporas, barba por fazer de 3 dias. Rosto congelado numa máscara de terror absoluto, olhos muito abertos, boca entreaberta como se ainda estivesse gritando. Nenhuma marca externa. Nenhuma lesão. Vestia só uma camiseta branca e cueca boxer cinza. No pulso esquerdo, um relógio seco idêntico ao meu, parado exatamente em 2h41. Coloquei-o na mesa inox fria. Liguei o ditafone. Necropsia 114-2026. Sexo masculino, aparente 50 a 55 anos, 1,78 metros, 76 quilogramas. Hora estimada da morte, entre 0h e 1h. Causa preliminar, a definir. Temperatura retal, 14,2 graus Celsius. Rigor mortis completo, quase excessivo. Livor mortis fixo nas costas. Olhos, pupilas dilatadas, escleras injetadas. Quando aproximei a lanterna, as pupilas se contraíram. Só 1 milímetro. Culpei a luz. Fiz a incisão em Y. A pele se abriu limpa. Pouco sangue. O corpo estava quase sanguinado, mas sem ferida alguma. Costelas racharam com o alicate num estalo seco que ecoou pela sala vazia. Removi o blocão de órgãos. Coração normal de tamanho, mas leve demais. Pulmões limpos. Fígado sem lesão. Quando cheguei ao estômago, senti algo duro. Abri e tirei de lá uma chave pequena, de latão antigo, do tipo que abre gavetas de arquivo. Na chave, gravado em letras minúsculas, Gaveta 47, O. Ribeiro. Minha inicial. Minha gaveta particular, a que fica no fundo da sala de repouso, onde guardo laudos antigos que nunca arquivei. Minha mão tremeu. A chave caiu na bandeja com um tinido alto. Foi quando as luzes piscaram. 1 vez. 2. O ar-condicionado parou. A temperatura despencou. Meu bafo formou nuvens brancas no ar gelado. E o corpo falou. A boca não se mexeu. Os lábios continuaram roxos e imóveis. Mas a voz saiu de dentro do tórax aberto, baixa, rouca, exatamente igual à minha própria voz quando estou cansado. Você ainda não entendeu, Otávio. Eu dei um passo para trás. Bati na bancada. A serra de crânio caiu no chão com estrondo. A voz continuou, calma, vinda de todos os cantos da sala ao mesmo tempo. Olha para mim. Olha direito. Eu olhei. O rosto na mesa era o meu. Exatamente o meu. A mesma cicatriz fina acima da sobrancelha esquerda, da queda de bicicleta aos 12 anos. O mesmo sinal escuro no ombro direito. A mesma tatuagem desbotada de âncora no antebraço, feita em 1994 depois de uma bebedeira. O relógio no pulso era o meu. Até a pequena mancha de queimadura de cigarro no dedo indicador, aquela que eu fiz no plantão de 2009, estava lá. Eu não tinha visto antes porque, durante toda a necropsia, eu evitava olhar o rosto. Rotina. Mas agora não tinha como negar. As luzes se apagaram por 6 segundos inteiros. Quando voltaram, o corpo estava sentado na mesa. Devagar. As pernas ainda abertas pela incisão, o peito escancarado, órgãos expostos, mas ele se movia como se estivesse vivo. Os olhos,
Me encaravam com pena. Você morreu às 1h17, Otávio. Infarto silencioso, sozinho na cama. Eu sou o que sobrou. O medo que você sentiu quando percebeu que o coração ia parar. Eu fiquei aqui, esperando você vir me abrir. Porque você sempre precisa explicar tudo, não é? Sempre precisa cortar para entender. Eu tentei correr. Minhas pernas não obedeceram. Senti uma dor quente no peito, exatamente onde eu tinha feito a incisão no cadáver. Sorriu. Agora você vai terminar o laudo. E depois vai deitar na mesa. A gaveta 47 já está aberta lá embaixo. Tem um espaço reservado pra gente. As luzes piscaram de novo. Quando voltaram, o corpo estava deitado outra vez, na posição exata. Olhos fechados. Incisão costurada grosseiramente com pontos largos, como se alguém tivesse tentado fechar às pressas. No peito, escrito com o que parecia ser meu próprio sangue seco, estava a data de hoje, 25 de fevereiro de 2026. Eu estou agora na sala de repouso, porta trancada por dentro, escrevendo isso no celular com as mãos tremendo. Acabei de ouvir o som de rodas de maca no corredor. Parou exatamente na porta. O interfone tocou. Doutor Ribeiro, corpo chegando. Homem, 53 anos. Acabou de ser encontrado morto na mesa de necropsia número 2. Sem sinais de violência. Mas o auxiliar disse que ele, parece que está sorrindo. Eu reconheci a voz. Era a minha. E eu acabei de olhar para o espelho acima da pia. Meu reflexo não está mais respirando. Mas eu ainda estou. Por enquanto.